energia direta, no Estado. O nosso experimento vai explicar como a ressonância age sobre pêndulos físicos de comprimentos diferentes e massas diferentes também. Nosso grupo é composto por Esther, Leslie, Daniel, Lucas, Eduardo e Geisa. Agora eu vou falar sobre os materiais. Para fazer esse experimento, a gente usou 2 barras de madeira, 2 canos de 1.000 polegadas de PVC de 30 centímetros e um cano de 40 centímetros. A gente furou esse cano para colocar o fio de nylon para ficar no ponto fixo. Aí, os pêndulos, a gente vai ter um fio de 12 centímetros de comprimento com um peso de chumbo de 50 gramas. Esses dois são do mesmo comprimento e mesma massa. E esses dois são de 18 centímetros de comprimento e o peso é de 40 gramas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é ressonância. A ressonância é uma coisa que influencia muito nesse experimento. Ressonância é a transferência de energia, seja por oscilação ou por vibração. Acontece quando? Quando o sistema físico, no caso do experimento, ele recebe uma energia de uma excitação, de uma frequência muito igual ou de uma frequência muito semelhante, que pode ser bem semelhante com sua frequência física de vibração. Isso influencia o quê? Quando ele recebe essa frequência externa, ele pega e entra todo o sistema em vibração, uma vibração mais contínua. Olá pessoal, nós iremos mostrar agora o funcionamento do pêndulo de ressonância. Como já foi explicado o que é ressonância, nós iremos mostrar na prática o que ocorre mesmo. Esses pêndulos, tanto os de comprimento maior como de comprimento menor, vão ter uma frequência. E o que acontece? Quando nós oscilarmos, o pêndulo maior, como podemos dizer, ele vai ter uma frequência. E o que acontece? Através da ressonância que passa por essa linha, ele vai fazer o outro pêndulo do mesmo comprimento entrar em oscilação devido à ressonância. Só que vocês podem ver que o pêndulo de comprimento menor não começou a oscilar. Por quê? Porque devido ao seu comprimento ser menor, a frequência para que ele entre em oscilação é maior. Maior do que a que ele está gerando aqui. Então o efeito de ressonância não irá funcionar nele. Para que esse pêndulo maior conseguisse que o pêndulo menor entrasse em oscilação, ele tinha que ter uma frequência muito maior, oscilar muito mais rápido. Só aí nós podemos ver aqui. Podemos ver que a oscilação do pêndulo menor ela é muito mais rápida do que a do maior. E com isso ele conseguiu fazer com que o outro pêndulo menor entrasse em ressonância. Então é isso, pessoal. Com isso nós mostramos o funcionamento do pêndulo de ressonância e os seus efeitos. Agora a gente vai falar de uma curiosidade da física e será sobre o pêndulo e a queda livre. Galileu, em uma das suas experiências, disse que o pêndulo não depende do peso na sua oscilação. Se botar dois pesos para oscilarem, ele não depende do peso, mas sim do comprimento da corda. Ele disse: se uma pedra leve o mesmo tempo que uma pedra pesada para cair pela equação da queda livre. E também que isso acontece pela ação da gravidade. Eles dependem essencialmente da gravidade. Contrariando Aristóteles, que dizia que a queda livre dependia da massa do objeto. Então, se um objeto tiver uma massa maior, vai cair mais rápido que uma massa menor. Aí, Galileu contrariou Aristóteles, e isso a gente pode demonstrar pela equação feita na queda livre pela lei de Newton. Diz que y é igual a D0
dentro do tempo zero aqui, T mais GT quadrado sobre 2, onde essa equação não depende da massa. Agora a gente vai falar sobre uma curiosidade da física, que vai ser o peso e a queda livre. Falar sobre um experimento feito por Galileu que disse que a oscilação de dois pesos suspensos por uma corda não depende do peso, sim do tamanho, do comprimento da corda. E na queda livre, uma pedra leva o mesmo tempo que uma pedra pesada para cair no chão, lançada de uma mesma altura, as duas da mesma altura. Então, o que vai interferir na queda vai ser as forças externas, por exemplo, a força da por ar, temperatura, entre outras. Galileu contrariou Aristóteles, e Aristóteles dizia que se a gente pegar duas massas diferentes, com um peso diferente, dois objetos com peso diferente, soltar, o que tivesse com massa maior ia chegar no chão mais rápido que a menor, a que tivesse massa menor. Isso a gente pode ver que na queda livre não depende do peso, analisando essa equação da queda livre, que seria I igual a V, T mais GT quadrado sobre 2, considerando nesse tempo do lançamento seria zero. Então a gente pode ver nessa equação que os termos dela contida não existe nenhum que tenha massa. Então não depende da massa na queda livre, mas sim das forças externas, dando peso. Agora a gente vai assistir um vídeo mostrando de um outro experimento demonstrando o fenômeno da ressonância. Agora a interferência da ressonância no fluxo da água. Nesse experimento a gente vai observar que devido à ressonância, a forma que a água escoa de uma mangueira se altera. Infelizmente é um experimento que não pode ser percebido a olho nu. A gente precisa de uma câmera configurada para 24 fps para poder capturar o movimento, a alteração do movimento do fluxo da água. A gente vai precisar também de um alto-falante, de uma mangueira de borracha que não seja muito rígida, uma mangueira flexível de borracha, de um software gerador de tom ligado ao alto-falante para a gente poder alterar a frequência de ondas de som, para poder observar a ressonância na água. E esse experimento está disponível no canal BuzzFunk e ele foi realizado no dia 11 de 3 de 2013. É um experimento realmente incrível. Enfim, é isso.
Olá pessoal, eu vou mostrar aqui a fórmula da ressonância, como ela surgiu, e fazer algumas análises de dados depois. Bem pessoal, isso aqui é a modelagem do sistema massa-mola. Eu tenho uma mola com essa constante elástica, tenho um bloco com essa massa e tenho um fluido que é responsável pelo atrito, certo? Essa é a constante de atrito, do atrito viscoso. As forças que estão envolvidas no sistema são a força da mola, que é menos kx, força de atrito, que é menos c vezes a velocidade, que é menos c vezes a derivada de x com relação ao tempo, ou a gente também pode representar assim com esse x pontinho. E a força resultante desse movimento é dada pela segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. A gente também pode representar como mx dois pontos, certo? Mx dois pontos é o somatório de todas as forças que estão atuando, que são essa força da viscosidade, certo? A força de atrito e a força da mola. Se a gente passar elas duas para o outro lado positivas, a gente obtém essa equação, que é chamada de equação do movimento, ou equação homogênea, porque é igual a zero, certo? Nesse caso, a gente não tem nenhuma força externa, mas se a gente considerar uma força excitadora externa, que ela seja periódica, ela tem uma determinada amplitude e ela varia segundo uma função senoidal, certo? Sabendo que essa frequência angular, ω0, é a frequência natural do sistema, então a gente pode acrescentar essa força aqui desse outro lado e a gente vai ter a equação do movimento de oscilação forçada, certo? Então vamos considerar que a gente tem x, que é a posição, x ponto, que é a velocidade, x dois pontos, que é a aceleração, e vamos considerar também que a frequência angular, ω, é a raiz de k sobre m, ou também ω² é k sobre m. O primeiro passo é resolver a equação homogênea. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro faz uma conjectura de que a solução para esse sistema é uma função exponencial, porque ela tem essa característica aqui, certo? Se ela tem essa característica, se for E de menos RT, então a gente sabe que a nossa oscilação vai começar alta e vai decrescendo ao longo do tempo por conta da força de atrito. Então provavelmente é uma solução desse tipo que a gente vai encontrar. Então se E de RT é uma solução da equação acima, a gente sabe que a primeira derivada é essa aqui e a segunda derivada é essa, certo? Então a gente substitui essa função na equação do movimento, essa equação aqui acima, a gente traz ela para cá e substitui no lugar de x dois pontos a gente coloca a segunda derivada, no lugar de x ponto coloca a primeira derivada e no lugar de x coloca a função E de RT, certo? Então destaquei esses três aqui porque a gente vai colocar em evidência e deixa todos esses outros entre parênteses. E como a gente sabe que E de RT é diferente de zero, temos que essa equação aqui é o que a gente tem que resolver, que é uma equação simples do segundo grau em R, certo? Para resolver isso aqui a gente usa a fórmula de Bhaskara, que é menos c mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2m. E a gente vai fazer o seguinte, esse 2m eu vou separar essas duas frações aqui, tá? Vai ficar menos c sobre 2m, mais ou menos essa raiz, e eu coloquei esse 2m para dentro da raiz, ele virou 4m ao quadrado. Depois, a gente, aqui dentro a gente também vai separar essas duas frações, que vai ficar 4m ao quadrado para esse lado e 4m ao quadrado para cá. Eu separei o m ao quadrado em 2m's aqui, porque a gente pode simplificar com o de cima. E vai sobrar essa expressão, certo? Daqui a gente pode considerar que c sobre 2m é um determinado alfa, isso vai facilitar a nossa análise depois, e esse k sobre m é o ômega ao quadrado, como a gente tinha falado antes, certo? Então a equação vai ficar menos alfa mais ou menos raiz de alfa quadrado menos ômega ao quadrado. Daqui a gente tem as duas respostas, certo? Uma delas vai ser positiva, a outra negativa. Em segundo lugar, a gente vai fazer a análise dos regimes de amortecimento, certo? Imagine que alfa ao quadrado é maior do que ômega ao quadrado. Esse alfa é o que contém a constante de viscosidade, certo? Então a gente sabe que esse cara é o responsável pelo atrito. Se o atrito é maior do que a oscilação, a frequência da oscilação, então a gente tem um super amortecimento, ele não vai oscilar.
Se a partícula que tem, se a expressão que tem o amortecimento é igual ao da frequência angular, o amortecimento nesse caso é crítico. Então ele começa a oscilar, mas logo para. Então só vai haver oscilação se esse alfa ao quadrado for menor do que o ômega ao quadrado, que ele fica no regime de subamortecimento e ocorre a oscilação. É esse caso que a gente vai estudar. Nesse terceiro caso, como ômega ao quadrado é maior do que alfa ao quadrado, o resultado de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado é um número negativo. E por estar dentro de uma raiz quadrada, temos um número complexo IB, onde esse I é a raiz de menos 1. Então, voltando lá para a nossa equação do segundo grau, a gente vai ter menos alfa mais ou menos I beta, certo? Então, R1 vai ser menos alfa mais I beta e R2 menos alfa menos I beta. Para a gente chegar no resultado, a partir disso aqui, a gente vai resolver a solução complementar. O que acontece? Agora é a hora de resolver. A gente vai fazer a combinação linear de funções linearmente independentes. Tem uma observaçãozinha aqui, ó. Você achou que a gente nunca iria ver isso na vida, né? Achou errado, fera. Então, a combinação linear vai ser colocar duas constantes e fazer o somatório desses dois vetores, certo? Em que aqui a gente tem R1 e R2, esses dois que a gente encontrou aqui em cima. Então, substituindo esses valores aqui, a gente pode fazer a distributiva aqui do T para esses dois termos e aqui também, e separar. Se eu tenho uma base e uma soma de expoentes aqui, eu posso separar em duas bases sendo multiplicadas, duas bases iguais, certo? Então, esse E de menos alfa T que aparece nos dois termos, eu posso colocar em evidência. E eu vou ter aqui duas constantes e vou ter essa combinação linear. Para a gente sair daqui, a gente usa a equação de Euler, que diz que E de Iθ é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ, e o E de menos de θ é cosseno de θ menos I seno de θ. Certo? Então a gente vai usar essa expressão para substituir no lugar desse exponencial aqui. A partir disso, a gente vai colocar alguns termos em evidência. Esse C1 que multiplica esse cosseno de beta-t, C2 que multiplica o cosseno de beta-t, a gente vai agrupar o cosseno de beta-t e colocar C1 mais C2. E a mesma coisa do outro lado. A gente vai ter aqui I, C1 menos C2, multiplicando seno de beta-t. Certo? Então, se a gente considerar uma terceira constante 3, que seja esses dois aqui, C1 mais C2, e C4, que seja essa outra expressão aqui, a gente vai chegar nessa expressão final. Então vamos ver se isso está fazendo sentido para a gente. A gente tem um exponencial de menos alfa t, que ele tem esse comportamento aqui decrescente, e tem um outro termo da equação que tem cossenos e senos, ou seja, é uma oscilação. Se a gente pegar esses dois e multiplicar, a gente vai chegar num gráfico parecido com esse, que é uma exponencial decrescente e uma oscilação que vai diminuindo sua amplitude com relação ao tempo, certo? Então a gente aqui chega em 50% do nosso objetivo. A solução da equação não homogênea, que é a solução particular, a gente vai usar o método dos coeficientes a determinar. É uma função semelhante à função periódica f de t, certo? Então a gente precisa pensar numa função que tem essas características do cosseno. O cosseno, ele, quando você deriva uma vez, duas vezes, vai aparecer seno e vai aparecer cosseno. Por essa natureza, a gente vai chutar que a solução vai ser algo desse tipo. Uma combinação linear em que a gente tem duas constantes A e B e tem cosseno e seno, certo? Dada essa primeira conjectura, a gente faz primeira derivada e segunda derivada como lá no início. E a gente substitui na equação do movimento, certo? Então a gente vai ter a equação do movimento aqui, já com esse termo da força excitadora também, e a gente vai substituir os valores que a gente encontrou ali em cima, certo? Substituir os três.
E aí a gente vai fazer as distributivas, etc., e colocar cosseno e seno em evidência. Então a gente tem aqui cosseno, tem o seno e todos os termos que estão multiplicando essas duas funções. Tudo isso igual a f0 cosseno de ômega 0t. Dessa equação aqui a gente consegue montar um sistema linear, que é esse, certo? Todo mundo que está multiplicando o cosseno tem que ser igual a esse coeficiente aqui do cosseno. E todo mundo que multiplica o seno vai ser igual a zero, porque a gente não tem seno desse outro lado. Então a gente monta esse sistema. Daqui a gente vem simplesmente resolver um sistema linear como a gente já está acostumado, certo? Então é só manipulação algébrica. A gente coloca o pessoal aqui em evidência, usa esse artifício do m sobre m aqui para poder colocar esse m aqui dentro, achar esse k sobre m que é igual a ômega ao quadrado, simplificar esses dois m's e a gente finalmente chega nessa expressão para a primeira constante, b, certo? Só que ela está em função de a, então a gente tem que tirar esse a daqui. A gente pega essa equação 3 e substitui na 2. A 2 lá do sistema linear. Daqui a gente também faz a mesma coisa, usa aquele artifício do m sobre m, pega esse valor de b, substitui aqui, certo? Vai dar uma expressão gigantesca, a gente ainda tem que aplicar aqui a distributiva, reorganizar toda a equação de forma que a gente vá trabalhando cada parte dela até chegar nessa expressão para A, certo? Então esse A ele não está em função de B, ele realmente é o valor de A. Aquele coeficiente é esse aqui. A gente pega esse valor então e substitui na equação 3, joga ele aqui dentro, certo? Vai ficar essa coisa gigantesca aqui, mas que se a gente for fazendo aplicando todas as propriedades de manipulação algébrica, a gente consegue simplificar alguns termos, como esses aqui, certo? E a gente encontra esse valor de B. Então, observe, a gente tem aqui em A esse termo grandão e em B o mesmo termo, igual. A única coisa que muda é essa parte da direita aqui e essa outra parte da direita aqui embaixo, certo? Tudo bem, chegamos a 80%. A solução particular, então, vai ser a gente pegar esses dois valores que a gente encontrou e substituir aqui, multiplicando o cosseno e o seno, certo? Então, a gente encontra essa expressão gigantesca aqui, certo? Beleza. Estamos em 90%, espero que todo mundo esteja acompanhando. E a solução geral para essa equação diferencial de segunda ordem simplesmente é a soma das soluções complementar e particular. Então você pega a solução complementar, solução particular e soma, que vai dar esse absurdo aqui. Beleza, então terminamos. Só que de onde é que vem a ressonância nesse caso? Imagine que a força excitadora tem a mesma frequência angular que a frequência natural de oscilação. Então você tem esse caso aqui, certo? O ômega é igual a ômega zero, então aproximadamente igual. Observe que os termos, esse termo e esse termo, vão a zero. Porque se esse é igual a esse, quando a gente subtrair vai dar zero, certo? Veja que esse termo está aqui no numerador e o outro termo está no denominador. Um está no numerador e o outro está no denominador. Quem vai a zero mais rápido? Então, esse termo que está no numerador, ele não está elevado ao quadrado. E o que está no denominador, ele está elevado ao quadrado. Então, ele vai a zero mais rápido do que o de cima, certo? Se a gente pegar essa situação e colocar num limite em que ômega tende a ômega zero desses dois caras, essa expressão aqui vai a infinito, porque o de baixo chega em zero mais rápido do que o de cima. Enquanto o denominador vai a zero, a fração como um todo vai a infinito. Então a amplitude de x de t vai ao infinito, teoricamente, é claro. Então esse fenômeno a gente chama de ressonância, quando a amplitude do sistema aumenta
demais e termina por romper algumas estruturas. Então, aqui embaixo a gente tem algumas simulações de MATLAB em que, por exemplo, nesse caso aqui, essa ondazinha azul, ela tem o K, certo? A constante elástica da mola é 10. E essa lilás aqui, bem grande, ela tem a constante elástica 1, certo? Isso significa que quando você altera os parâmetros do sistema, você pode ter uma amplitude maior ou menor em cada situação. Nesse caso aqui, a gente diminuiu o coeficiente de viscosidade para 1 e perceba que daqui para cá a amplitude desse lilás aumentou, certo? Então, diminuindo aqui o coeficiente de viscosidade para 0,5 e para 0,1, essa amplitude cresce muito, muito mesmo. O mesmo acontece aqui quando a gente vai variando alguns parâmetros. Se você tem C igual a 2 e C igual a 3, ele diminui essa amplitude. C igual a 10 diminui mais ainda, certo? E nesse outro caso, a gente mudou alguns parâmetros aqui e conseguiu uma amplitude muito maior. Veja que está de menos 1,5 até 2 nesse caso, e aqui veio de menos 25 a mais 25. Então a amplitude aumenta demais só você mexendo nesses parâmetros aqui. Na natureza, é muito comum a ocorrência de fenômenos que apresentam uma certa repetitividade no seu comportamento ao longo de um certo tempo. O movimento dos planetas, as vibrações atômicas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas são exemplos desses fenômenos. Temos um pêndulo simples como um dos exemplos mais simples desses fenômenos temporais. Se o ângulo de oscilação de um pêndulo simples é suficientemente pequeno, menor que 23 graus, temos que o seu comportamento temporal pode ser descrito através de uma função senoidal. Aí, neste experimento que foi feito, utilizamos o movimento harmônico de um pêndulo para abordar conceitos físicos de frequência e de tempo, assim como exemplificar uma medida indireta e abordar tipos de erros e suas